Tereza. Convidamos a Maria Tereza, a Giovana, para estar aqui, para tirar as dúvidas de vocês, para falar da experiência delas, né, nesse processo de solicitação, do desconto da passagem aérea. É um direito que as pessoas com deficiência têm. Eu acho bem pertinente a gente falar disso. Todos os direitos que vocês tiverem, né, a gente está sempre divulgando por aqui. E se surgirem algumas dúvidas também, podem nos falar, podem nos dar dicas também de como proceder, né, de quais temas vocês gostariam que a gente abordasse, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Giovana e em seguida para Maria Tereza. E vocês podem mandar perguntas no chat, ou se quiserem levantar a mão também, a gente concede a palavra, tá bom? Beleza. Bom, Ok. eu, eu vou compartilhar a tela porque eu acabei preparando um para ficar mais fácil do pessoal visualizar, né? Com algumas informações. Eu vou compartilhar aqui. E aí, na hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Estamos vendo. Ok. Beleza. Bom, então eu vou começar aqui. Primeiramente, né? Eu acho que é importante explicar o que que é o FREMEC. Porque a gente às vezes fala, mas a pessoa é, não sabe qual o significado mesmo, o que que é o FREMEC. Então, o FREMEC, que é o, a sigla desse nome aí em inglês, é o documento que ele é emitido para as pessoas que viajam frequentemente e que essas pessoas possuem condições médicas permanentes ou recorrentes. Então, esse cartão, ele permite que o passageiro registre as informações de forma padronizada, facilitando o processo do atendimento. Então, por exemplo, é muito chato você ter que ir viajar. Toda vez que você vai viajar, você tem que apresentar o atestado médico atualizado, né? Porque eles sempre pedem quando você vai viajar de avião, eles sempre pedem um laudo médico atualizado de pelo menos 3 meses. Então, se você viaja muitas vezes ao ano, isso acaba ficando um pouco burocrático. Então, o FREMEC, ele permite que essas informações sejam padronizadas. E aí facilita o processo do atendimento e garante que as necessidades específicas daquela pessoa sejam atendidas durante o voo. Ele possui validade de 1 ano e ele é aceito pelas companhias aéreas associadas ao IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Que então as principais companhias aéreas associadas, né, a Gol, a Azul e a Latam. Dentro do Brasil, né? Tem várias outras fora do Brasil, mas as que são mais comuns aqui no Brasil são essas três. E para emitir o FREMEC, o passageiro ele precisa ter uma deficiência ou necessidade especial permanente, ter um laudo médico de deficiência, preencher o formulário de inscrição de cada companhia aérea. Vale ressaltar que cada companhia aérea tem o seu formulário específico. E depois que você preenche o formulário, você encaminha para a companhia aérea e aí a companhia aérea aprova. Maria Tereza, caso você queira me interromper para completar alguma coisa, pode falar, viu? Não, tá dando direitinho. Depois eu dou uma recapitulada aí no assunto. Tá. E aí, eu achei importante trazer aqui também a diferença entre o Medif e o Fremec. Porque quando você entra no site das companhias aéreas, tem os dois. E muitas vezes a pessoa fica na dúvida de qual é, né? Então, a principal diferença entre eles é a frequência das viagens e a validade do documento. Não, eu vou lá para a cozinha. O Medif, ele é um formulário que ele é preenchido para cada viagem específica. Ele também contém as informações detalhadas sobre as condições médicas do passageiro naquele momento. E já o FREMEC é um cartão que registra as informações médicas permanentes ou recorrentes do passageiro. Embora ambos os documentos tenham o objetivo de garantir a viagem segura e confortável para o passageiro, o MEDIF é utilizado para viagens específicas, enquanto o FREMEC é mais voltado para viagens frequentes. Eu gosto de pôr uma comparação que o MEDIF ele é mais para pessoas que estão com necessidades naquele momento. Então, por exemplo, a pessoa quebrou o pé, está com o pé engessado. Ela precisa de necessidades
para aquele momento da vida dela, não é permanente. Então, aí entra o MEDIF. Agora, o FREMEC, ele é um formulário que é para quando a deficiência ela vai sempre ter aquelas condições. Então, para você não ter que ficar emitindo em toda viagem um formulário diferente, ele tem um período de 1 ano. Então, aqui como eu concluí, o MEDIF ele é válido para uma unidade, enquanto o FREMEC tem validade de 1 ano. Além disso, enquanto o FREMEC exige um laudo médico permanente. Isso vai pela diferença que eu falei, né? O MEDIF, ele é para uma deficiência que ela não é permanente, aquela necessidade do momento da pessoa. Então, por isso que precisa de um laudo médico recente para cada viagem. Então, o FREMEC, ele visa garantir a acessibilidade e o conforto dos passageiros com necessidades especiais durante viagens aéreas. E aí, é importante falar que muitas pessoas confundem. O desconto, ele é do acompanhante. Então, o desconto é direcionado à pessoa com deficiência ou condições médicas que requerem assistência durante o voo. E geralmente tem direito ao desconto os passageiros que apresentam algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou outra condição médica que os impeça de viajar sozinho com segurança. Então, como a pessoa não tem condições de viajar sozinha, por exemplo, precisa de ajuda para ir ao banheiro, precisa de ajuda para subir e descer da aeronave, para colocar a mala no compartimento, precisa de ajudas específicas para determinadas condições, o que que a companhia aérea pretende, busca fazer, né? Ao invés da pessoa ter que contar com a ajuda só da pessoa que está lá, do comandante, das aeromoças, eles já fornecem esse desconto, porque aí a pessoa que precisa de ajuda, ela se sente mais confortável por ter alguém conhecido dela para ajudar, e também não sobrecarrega tanto as aeromoças. Então, esse é o intuito, né, do desconto. Então, ele é aplicado na passagem do acompanhante da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência paga o valor integral. Aí, o desconto de 80% é na passagem do acompanhante. Gi, posso Oi, fazer um comentário? à vontade. É, deixa eu falar aqui pro pessoal. O que que tem acontecido bastante no Fremec? É, são várias situações. Às vezes as pessoas acham que tem alguma deficiência ou está passando por um momento de saúde e não consegue desconto. Até conforme for o tipo de o diabetes da pessoa, se for o tipo 1 e a situação da pessoa, ela consegue até o desconto Fremec. Pessoas que usem prótese, né? Ela também consegue o documento. Pessoa com visão monocular, onde uma da visão lógico, é monocular, ele não enxerga de um lado, mas a outra também foi prejudicada. Por mais que não seja cegueira 100% também. Pessoas que estão passando por alguma situação que seja momentânea, ela também consegue o desconto para MEC. E o que eu vejo hoje, que a maioria das companhias aéreas elas oportunizam em alguns pontos. Vou citar um exemplo. Uma mãe me mandou mensagem que a companhia aérea negou, deu uma negativa na solicitação do FREMEC. O que que ela alegou? Criança, 4 anos. O que que ela alegou? Por mais que a criança tenha deficiência, ela tem 4 anos. De todo jeito, ela tendo ou não a deficiência, ela precisa de um colo. Ela precisa de um acompanhante. Não tem condições de uma criança de 4 anos não viajar como Seja acompanhante. sozinho. O que muitas das vezes ela pensava assim, não, a pessoa com deficiência física, ela tem o direito garantido? Depende. Depende aonde é a deficiência e depende de onde é a sua mobilidade reduzida. O que eu sempre falo pro pessoal, gente? Coloca lá assim, ó, minha mobilidade reduzida é nos membros, principalmente inferiores e superiores. Qual que é a minha dificuldade? Subir e descer escadas, andar sozinho dentro da aeronave sem apoio, ir no banheiro, que o banheiro é minúsculo, né? Se não consigo guardar a minha mala na aeronave, não consigo despachar minha mala, essas coisas que vocês têm que apontar. Porque muitas das vezes a gente se limita muito de falar, eu tenho nanismo, eu tenho achondroplasia, eu tenho diastrófico igual a Gi, eu tenho isso, mas a gente tem que mostrar para a companhia aérea o quanto a nossa mobilidade reduzida
afeta para a gente Afeta. conseguir ter acesso ao aeroporto, acesso ao banheiro, acesso à aeronave, para eles entenderem. Não basta só falar assim, eu tenho nanismo, e eles vão falar, não, você tem um direito. Por quê? Eles vão falar, mas por que você acredita que você tem? Qual é a sua mobilidade? Aí a gente entra naquilo que a gente fala, usa cadeira de roda, põe. Mas tem uma coisa, eles te dão um Fremec, por mais que a sua mobilidade seja reduzida, você tem que estar com a saúde estável. Se você É, não tiver com a saúde estável e você tem mobilidade reduzida, eles não te dão o desconto Fremec. Eles só dão o desconto Fremec para quem irá te acompanhar se você tiver com a sua saúde estável e também comprovar que tem mobilidade reduzida. Quando eles ficam na dúvida, pode ser que eles te peçam um laudo médico. Eu fiz solicitação 2 vezes, 3 vezes para os meninos daqui de casa. Nenhuma das vezes eles solicitaram laudos, mas podem ser que posteriormente a junta médica, conforme for que a gente for passar, eles vão te pedir uma avaliação do médico, um laudo, né, realmente fornecendo como é a sua saúde de hoje. E a uhum, Latam, a gente é mais difícil de conseguir um formulário escrito FREMEC. Eles consideram o formulário MEDIF válido é, tanto para FREMEC quanto para MEDIF. A Azul, inclusive, atualizou. O que que a gente tem que sugerir de atualizou. todas as vezes que a gente for solicitar o FREMEC ou o MEDIF, a gente ir direto na página das companhias aéreas, porque nos nossos grupos internos de WhatsApp, a gente tem muitos que circulam, né? Da Azul, Gol, que são companhias mais comuns, Latam, e a gente pega isso. O que que aconteceu? Meu multifuncional, trabalho com ele, a gente pegou justamente o antigo, não sabia que tinha atualizado, o filho dele tem autismo, ele simplesmente negou porque o formulário estava desatualizado. E É, para as pessoas, às vezes, as pessoas olham e falam assim, gente, mas todo mundo tem um desconto? Gente, se a criança tem autismo, independente do grau, se for um, isso é o mais fácil de provar, de você ter o benefício, né? Porque a companhia não vai se responsabilizar por uma pessoa que tem TDAH, TEA, ou pessoa com deficiência que tem uma limitação, porque eles não têm isso, né? Pessoas disponíveis ao momento todo para dar esse desconto. Então, às vezes, pessoas cardiopatas têm também o direito a esse acompanhante. Pessoas que levam bombinha de oxigênio, alguma coisa, que precisam de levar algum aparelho para facilitar a respiração, também vão ter esse direito. O que a gente quer deixar bem claro que não basta somente ser deficiente, você tem que demonstrar para a companhia aérea que você tem uma mobilidade, que você tem uma certa necessidade do acompanhante, né? E você está pedindo desconto justamente para o seu acompanhante, mas está sendo vinculado no Brasil, onde o desconto será direcionado à pessoa com deficiência, não ao acompanhante, né? Então vamos ver o que que vai dar. Ainda não foi resolvido, mas enquanto é isso, o Fremec é para um acompanhante, porque às vezes a pessoa quer levar a família inteira, e é para um acompanhante e o desconto até 80%. isso aí. Segue, Gi. Bom, aqui eu coloquei a resolução da ANAC, né? Que tudo isso é amparado por lei, né? Então aqui tem a resolução que fala que o operador deve prover o acompanhante sem cobrança adicional ou exigir a presença do acompanhante da escolha da pessoa com deficiência e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% do valor do bilhete aéreo adquirido pela pessoa com deficiência. E aqui é importante ressaltar, né, que os critérios para a concessão do desconto podem variar de acordo com as políticas de cada companhia aérea e as regulamentações locais. Portanto, recomenda-se verificar as diretrizes específicas de cada empresa antes de solicitar o benefício. E aqui vale ressaltar também que o desconto ele não inclui as taxas, tá? Então, é no valor da passagem, mas as taxas aeroportuárias, elas são valor cheio. E o acompanhante deve viajar no mesmo voo e na mesma classe do passageiro que necessita de assistência. E vale Aqui, lembrar, Gi, vale lembrar pode falar. que não tem como, gente. Eu tenho um desconto Premec e eu quero me oportunizar disso para fazer outras viagens. Todas as viagens, a pessoa com deficiência tem que ter um acompanhante. Você só vai ganhar o desconto se a pessoa estiver no mesmo voo que você, né? Uhum, Vamos supor, vai eu e a Gi, eu sou acompanhante da Gi. Eu quero mudar meu voo. Não, o voo são alinhados, né? Porque, no é, entanto, quando a gente vai comprar a passagem aérea,
que a gente vai solicitar o desconto Fremec, eles já pedem o número do nosso bilhete para dar o desconto. E outra, o desconto a gente pode pedir até antes da gente comprar a passagem. A gente compra a passagem, vamos supor, vai eu e a Gi viajar. A Gi tem que tacar pronto a passagem dela, compra, para mim solicitar o desconto Fremec. Aí, Uhum. enquanto é isso, não saiu o desconto Fremec. Eu, Maria Tereza, acompanhante da Gi, comprei a passagem no valor normal. Eu posso pedir o estorno também, até o Fremec É, sair. E eles também estornam o valor, dependendo da companhia, você liga e toda passagem aérea para acompanhante com desconto Fremec é só via telefone, tá? é. Normalmente, a Azul segue a tabela do site dela. Outras companhias podem até seguir o valor de agência, porque a gente pega um valor mais em conta. Mas todas as vezes que eu comprei passagens especificamente pela Azul, ela segue a tabela. Ah, eu comprei a passagem de R$ 1.000. Então, quer dizer que eu vou ter um desconto quando eu for viajar lá de 800. Não, depende do valor que está no site da Azul, que eles vão te dar o desconto em cima desse valor. É, isso aí. Aí aqui agora eu coloquei as informações de cada uma das companhias, né? O Fremec da Azul. Então, todas as informações sobre o Fremec estão nesse link. É só você colocar no Google mesmo, Fremec Azul, já vai aparecer esse link. Aí, depois de preenchido, o formulário da Azul deve ser anexado no próprio site. Então, eu coloquei um print aqui, porque tem muita dúvida do pessoal na onde que manda o formulário depois que preenche. E cada companhia aérea é de um jeito. A Azul é diretamente no site. Na hora que você clica aqui em enviar formulário, a Azul gera um protocolo. E aí fica associado a esse protocolo. Então é só pelo site. E lembramos também, né, que o formulário Fremec e o laudo médico deve conter a assinatura e o CRM do médico pessoal do passageiro. Então tem que ter a assinatura do médico também no formulário. Não pode ser só o passageiro que vai preencher. Agora, o Fremec da Gol, também, né? Todas as informações sobre o Fremec da Gol estão no site. Mesma coisa que a gente recomenda, né? Já jogar diretamente no Google vai aparecer Fremec da Gol. E aí vai aparecer esse primeiro link aqui. O da Gol, pelo contrário da Azul, ele é encaminhado por e-mail. Então, é através desse e-mail aqui, fremec@voigol.com.br. Também é a mesma coisa. Então, para eles têm que ter a assinatura e o CRM do médico pessoal do passageiro. Eu pus o link aqui. E é o que a Maria Tereza já tinha falado, o formulário da. Então, lá no site tem as duas abas, mas o formulário ele é o do Medif. E ele também é encaminhado por e-mail. E também deve ter a assinatura e o CRM do médico pessoal. E sempre é médico. Não, eles não aceitam fisioterapeutas, É, psicólogos, nada. Gente, posso levar no ortopedista? Sim. Posso levar no endocrinologista? Sim. Posso levar em qualquer médico, sabe? Então, e colocar informações reais. Mas, assim, por exemplo, vou citar eu e a Gi de novo. A Gi é minha filha. A Gi teve otite 15 dias atrás. Às vezes, se eu colocar otite, pode ser que o médico nem sempre a gente manda o laudo, principalmente eu não mando, mas pode ser que o médico vai te pedir solicitar um laudo para como está a questão da otite, quanto tempo que ela fez o uso do antibiótico. Então, informações assim, que são coisas cotidianas, principalmente da pessoa que tem a controplasia, evitem de colocar, porque eles se pegam a isso. Porque depois uhum, eles vão aprovar dentro de 24, 42 horas, 48 horas, 72 horas. Pode ser que sim, mas pode ser que nas informações que vocês colocam, pode ser que eles te peçam um laudo. Às vezes eu vejo muitos formulários preenchidos que eu vejo que pais detalham demais a condição, né? Basta você colocar, meu filho tem achondroplasia, CID-Q 77.4, tá? Aí a Gi, meu CID é tal, de astrófilo, pronto. Porque se às vezes as pessoas vão falar assim, gente, mas eles querem só o CID, só por conta deles terem a deficiência. Não, novamente eu repito, não deixem de deixar escancarado, bem demonstrado para eles a dificuldade que vocês têm
com a mobilidade. Saber, né? Só ter a deficiência não dá para saber o que que aquela deficiência te limita, o que que você precisa para o momento. Então, é importante sempre descrever. E aqui, algumas informações adicionais, que algumas companhias aéreas podem dar o Fremec de outras. Então, exemplo meu, eu tenho o Fremec da Azul, tem validade de 1 ano, eu emiti no ano passado, está vencendo esse ano, e esse ano eu precisei viajar pela Gol para Brasília. E aí eu ia solicitar o Fremec da Gol, mas eu mandei um e-mail perguntando se eles aceitariam o Fremec que eu já tenho pela Azul, e eles aceitaram. Então, eu não precisei passar por todo o processo de preencher formulário, pegar a assinatura do médico, mandar e receber o ok da companhia aérea, porque eles aceitaram da Azul. Tem caso também da Latam, que aceita, a Gol aceita o formulário da Latam. Então, assim, vale sempre, é importante perguntar antes, né? Nem que seja por e-mail. Às vezes no site tem essa informação, mas se não tem, manda um e-mail perguntando que às vezes você vai poupar um trabalho que não precisa. E aqui, após finalizar o processo de aplicação do Fremec, recomenda-se acompanhante pela call center e informar o número do Fremec no momento da reserva. A Maria Tereza falou que ela costuma comprar a do acompanhante antes de ter o Fremec, né? No meu caso, eu sempre espero ter o Fremec primeiro, porque eu acho melhor. Porque aí, se a gente compra antes, a gente tem que pagar o valor cheio da reserva, né? A princípio, tanto do passageiro quanto do acompanhante. Então, você paga o valor cheio, e aí depois que sai o Fremec, você manda para eles solicitando o desconto. Só que pode ser que esse processo demore, então às vezes você vai ter que pagar esse valor antes. Então eu, Giovana, prefiro comprar tudo depois que já está feito. Que o Fremec já está em mãos, né? Que aí eu só ligo lá, compro a minha passagem, compro do acompanhante e já solicito desconto. Então o valor que fica para a gente pagar é bem menor. Ô, Mas você pode fazer dos dois jeitos. Gi, vale lembrar que a gente só consegue o desconto Fremek, gente, é antes da viagem. Não é É, assim, não eu é viajei, no dia. depois eu pedi o Fremek, hoje eu já viajei, voltei da viagem, eu quero desconto Fremek e eles vão me estourar. Não, só É, antes da viagem. não antes Se da eu não me viagem. engano, é 72 horas, tá? A gente consegue esses descontos. A Andréia perguntou se desconto é em questão de viagem internacional. Sim, às vezes a gente Sim, se apega somente em Azul, Gol e Latam, não. A Neila, mãe da Fefe, ela foi, se eu não me engano, para Orlando e ela mandou mensagem para eles, mandou o laudo e ela conseguiu. Como é um acordo internacional, vale para o mundo inteiro, né? A facilidade que a gente tem é que Azul, Gol e Latam é no Brasil, né? A gente tem os representantes aqui no Brasil, a gente consegue comunicar isso com maior facilidade. Mas voos internacionais, por exemplo, a Gi já foi para Paris, né, Gi? já. Inclusive, Ela essa vai foto aqui. contar pra gente como é que foi, né? Para solicitação para Paris. Pra mim foi muito tranquilo, porque o que acontece? Antes da gente ir, eu estava pesquisando outras companhias aéreas fora do país. Só, que são que fazem voo saindo do Brasil, mas que a companhia aérea, a base é em outro país. Então aí já é tudo mais difícil você achar. Questão de achar no site o Fremec. Então, assim, eu estava pesquisando para voar de outras companhias aéreas. Só que aí, na época da gente viajar, a gente descobriu que a Azul começou a fazer voo direto para Paris. Então, eu pedi o Ftemec da Azul, que aí foi todo em português, toda a facilidade, né? E voei para fora pela Azul. Então, assim, para mim não teve muita dificuldade por isso. Eu sei que a Azul tem para Paris, para Orlando, e se eu não me engano, tem outros lugares também, mas agora eu não lembro de cabeça. Mas para outras companhias aéreas, vale ligar. Eu já liguei, já na época que a gente ia para Paris antes de eu fechar com a Azul. Eu liguei em outras companhias aéreas, eles me explicaram, só que não precisou de eu seguir o processo, porque eu segui com a Azul, que aí tem toda a facilidade. Viajar de Azul é maravilhoso, porque é brasileiro. Então, eu cheguei lá em Paris,
qualquer problema. A gente teve problema de quebrar mala, teve que resolver. Todo mundo fala português. Então, assim, para mim foi muito tranquilo. Mas eu recomendo quando for de outras companhias aéreas, se tiver dúvida, entra em contato, liga. Eu sei que tem dificuldade da língua, mas manda e-mail, bota no Google Tradutor, escreve o e-mail em português, traduz para o inglês e manda. De alguma forma você vai conseguir. Tem a pergunta aí sobre o desconto de 80%. O que que acontece, gente? As Eu vou companhias que parar de são compartilhar aqui. Aí. Azul, Gol e Latam são, vamos dizer que são nacionais, e na verdade não é, residem aqui. A Mas a base é brasileira. companhia, isso, como tem outras companhias que são voos diferentes, vale ler, é bom a gente ler o formulário. Porque a É, política que é aplicada no Brasil é uma, a política que ia ser aplicada, vamos supor, vou para Paris, é outra, vou para Itália, é outra. Dá desconto, sim, mas você tem que ler o que diz o formulário, que lá eles vão estipular o valor de desconto. A gente não pode, eu e a Gi, não pode falar assim, eu quero ir, vamos supor, para a África, e eu quero desconto para MEC, mas eu vou conseguir 80%? Não, aí a gente puxa o formulário, né, vê o que rege a política, no caso dos voos aéreos para pessoa com deficiência, e lá vai estabelecer qual que é o desconto ou não. Porque cada empresa, principalmente as que não estão no Brasil, elas têm um critério a ser seguido. Então, a gente não pode dar certeza que eles vão dar 80% de desconto. Mas é bom sempre puxar o formulário, provavelmente os formulários deles são em inglês, ou espanhol, ou francês, tentar dar uma traduzida e poder fazer, porque a garantia a gente não pode dar para os voos fora, né? Só voos que é, são de outras companhias, e sim de voos internos que a gente tem um maior contato. Porque, na verdade, eu e a Gi hoje sabe de Fremeco, de tanta gente ficar vasculhando, né, Gi? E a são gente interpretação. precisava saber para dar justamente a informação. E teve outra pergunta aqui, eu vou deixar a Gi responder. Vou viajar com o meu filho para São Paulo, sou de Minas, tenho que pedir o Fremek ou Medif. Eu acredito. O Fremek é o que eu falei, a diferença dele é o período que ele é válido. Então, assim, se você não tem costume muito de viajar, vai ser só essa viagem, e não tem pretensão de viajar depois, o Medif poderia servir. Mas eu sou viajante rodinha no pé, eu já peço Fremek de um ano, porque aí dá tempo, entendeu? Se eu quiser viajar mais, eu já tô ali com o negócio resolvido. Mas nesse caso, qualquer um dos dois serviria. Aí vale mais o período que ele é válido, né? Essa é a diferença. Aí se você quiser viajar depois de 3 meses, vamos supor, aí você teria que pedir de novo. Então, às vezes, o trabalho é maior. Já compensa pedir o Fremek de uma vez que já tem validade de um ano. Mais perguntas? Podem ficar à vontade. Deixa eu lembrar aqui para vocês, gente, a turma que tem aí filho com autismo, às vezes você tem um filho que tem, vamos supor, ananismo, ou outro pode ser que também tem alguma deficiência intelectual, ele também tem desconto. Só que, no caso, para deficiência intelectual, é solicitado um laudo. No laudo, o que que vocês podem fazer? E lá eles vão te pedir qual é a medicação que a criança usa. Ou o médico preenche, ou você preenche e pede o laudo muito verdadeiro, né? Se a criança com autismo tem alguma seletividade alimentar, né? Qual a necessidade dela, porque eu acho que é um dos Fremex que tem uma autorização mais rápida, porque as companhias aéreas, infelizmente, não têm todo um preparo para receber, principalmente, crianças e pessoas com autismo, né? Então, assim, quando a gente for preencher, não importa qual seja a deficiência, a gente seja muito sincero, né? De qual é limitante para a gente, ser real, porque eu acho que isso é muito importante para a companhia, para ela ver realmente essa pessoa precisa ou não do desconto para MEC. E eu sei que tem mães que, por muitas das vezes, não conseguiu dos filhos com 4, 5 anos de idade, eu falo para não desistir. Da Laura, eu consegui com 5 anos de idade, pela Azul, e simplesmente fui muito sincera, e o que eu pude melhorar foi na questão realmente da mobilidade, mas o do autismo é automático. Eles acreditam, eu acho que
já está característico, né? A gente preenche. Pessoal com deficiência intelectual, surdo também, pode ser que consiga, porque não é em todo lugar que a gente consiga um intérprete de Libras. Dupla deficiência, né? Pessoa que tem dois tipos de deficiência ou mais, múltiplas de deficiências, que a gente fala, também pode. Pessoas cardiopatas, igual eu falei, pessoas que hoje estão passando por tratamento de câncer ou alguma coisa que tenha sua mobilidade reduzida, às vezes não se limita apenas em ser deficiente, sim, no seu momentâneo, na sua limitação, por mais que seja pequena e rápida, mas você precisa de fazer uma viagem até muitas vezes para cuidar da sua saúde, solicite o Fremec ou o Medif, qual uma das opções. Eu sempre solicito já direto o Fremec, porque a gente não sabe, né? Provavelmente a gente pode fazer mais que uma viagem durante o ano. Mas não deixam de pedir o benefício, não abram mão de um benefício igual a Kézia falou, né? Porque a gente às vezes tem tanto benefício que a gente Há quase muita nem corre diferença. atrás, né? Dá diferença, igual às vezes as pessoas falam assim, Maria Tereza, mas eu tenho direito a estacionamento? Eu falei assim, tem, gente. Ah, mas o que que eles vão alegar? Às vezes eles pensam me ver na rua, gente, coloca lá, ó, tenho dificuldade de andar longas distâncias, tenho dificuldade de subir e descer a escada. Eu tenho o meu aqui em Catalão, e aqui o meu basicamente é esse, né? Então, é um direito nosso. A pessoa fala assim, você quer tirar disso de ganhar em cima disso. Não é, gente, a gente já tá tão abaixo de tantas pessoas, então a gente tentando se igualar às outras pessoas que não têm deficiência. Então, eu acredito que cada um tem que realmente ir atrás né, de correr atrás do desconto, né? A aposentadoria que a Kézia deu um show de reunião aí pra gente, né? E foi muito bom, a gente levou para frente o assunto, o pessoal gostou bastante, né? Teve outra pergunta aqui, ó. Laudo médico tem que estar atualizado. Meu filho teve diagnóstico de displasia epifisária congênita. Deve pedir para o ortopedista dele prescrever? Muitas das vezes não, assim, a Azul só pede posteriormente, eu não anexo, tá? Eu coloco lá e não anexo. E foi, até a Kese pode falar, deficiência permanente não precisa ter laudo atualizado mais, sabe? Porque se a gente nasceu com a deficiência, não significa que no decorrer dos anos a deficiência muda. Então, laudos permanentes, eles não precisam estar atualizados, né? Aí tá em outra aqui, quando o Fremex está pronto, é possível, né, fazer compra de passagem pelo site da empresa? Não, a pessoa que vai viajar, por exemplo, eu de novo com o exemplo com a Gi. A Gi é a pessoa com deficiência. Você pode comprar onde você quiser. Mas tem uma coisa, vamos supor, eu e a Gi vai viajar. A Gi é de menor. Nem toda agência de viagem permite que eu compre a passagem da Gi, ela sozinha, por ela ser de menor. Então, o que que eu tive que fazer no meu último voo? Eu tenho dois filhos que eu uso Fremek, eu tenho três filhos, dos três, dois têm nanismo. Eles não deixaram eu comprar a passagem aérea via agência. Eu tive que ligar na Azul, comprar as dos dois. Eu já tinha um Fremek deles, eu comprei a dos dois, eu solicitei o desconto dos dois, né? Então, assim, quando eles ligam lá, vocês ligam, eles também vão te pedir, né? O desconto Fremek, não, o código, você fala para eles e eles te dão um desconto, tá? A última, Gi, eu vou deixar você responder, Maria Fernanda. Ué, pra mim não chegou não, só tá do Ricardo. PCD tem desconto na passagem aérea ou só acompanhante que tem direito a desconto? Só acompanhante. Por enquanto. Ando o desconto para pessoa com deficiência também, mas ainda não é nada efetivo. Por enquanto é só acompanhante mesmo. Eu queria só acrescentar nessa pergunta do Ricardo, eu acho que até é possível fazer a compra pelo site da empresa, sim, você pode comprar. Só que o desconto é aplicado somente via telefone. Então, se você comprar pelo site da empresa, você vai pagar o valor cheio. Não tem um lugar lá para você anexar o número do seu Fremec. Então, você vai pagar o valor que está lá. Aí depois você manda um e-mail ou liga, fala por telefone, né? E pede para eles aplicarem o desconto na passagem do acompanhante e dá o número do Fremec. Aí o desconto vai ser aplicado. Mas comprando direto do site, não. Eu trouxe aqui, eu não sei se convém mostrar, mas um exemplo do formulário da Azul, que caso alguém nunca tenha visto, queira só para a gente dar uma passada de olho, vou compartilhar aqui.
Já estão vendo? Sim. Beleza. Então, essa aqui é a carinha do formulário. Opa, isso aí. Essa aqui é a carinha do formulário da Azul. Conforme dito, ele foi atualizado 18/11/2024. Então, por isso que é importante a gente pegar direto do site, porque às vezes os que a gente compartilha no grupo não está sempre atualizado, então é sempre importante pegar direto do site. Gi, volta lá em cima que lá fala algumas opções, eles já deixam bem claro que algumas das condições tem que se ter anexado O os laudo. laudos. Uhum. Isso. Aí tá incluso até o diabetes que eu tinha falado, né? Somente É quem aqui, tem né? diabetes tipo 1, que usa aquela bombinha de insulina, né? E pode ser que a diabetes tipo 1, ela dá até PCR na pessoa, né? Parada cardiorrespiratória. E conforme for a Uhum. mobilidade da pessoa, porque a pessoa fica muito magra, né? A pessoa tem a mobilidade reduzida e conforme a situação dela real, ela precisar de um acompanhante. Se a pessoa tiver diabetes e comprovar isso, ela também consegue um acompanhante dos Contremec. Isso aí. O formulário da Azul é o maior, tá? O da Gol e da Latam, eles são menores. O da Azul é o maior que tem. Então, aqui no passo 1 é a identificação do passageiro, da pessoa com deficiência, no caso. A identificação do médico. Então, tem que ter o nome, o CRM, a data do preenchimento, a assinatura. Aqui que entra o que a gente tem falado desse tempo todo, né? Que é a importância de fazer a descrição detalhada. Então, não é só colocar nanismo, então, pessoa com nanismo, tem acondroplasia, tem displasia diastrófica. Não. Tenho nanismo, isso me possibilita de subir e descer a aeronave, tem dificuldade de entrar na aeronave sozinho, tem dificuldade de subir e descer a escada, não consigo ir ao banheiro sozinho, não consigo colocar minha mala na parte lá do avião sozinho. Então é colocar a descrição detalhada mesmo de todas as limitações que você tem decorrente da sua deficiência. Isso aqui é importante, né? A deficiência ser estável, porque eles não vão te deixar viajar se a sua deficiência ela piora com o tempo ou se ela te causa algum sintoma que te impeça de viajar. Então, a deficiência tem que ser estável. Aí, desde quando, né? Eu sempre ponho aqui desde que eu nasci, né? Porque é desde o nascimento, mas se a pessoa adquiriu essa deficiência ao longo da vida, né? Colocar desde quando, se ela é progressiva, se ela é permanente e o relato com a história clínica, medicação e uso. Se precisa de cadeira de rodas para o embarque. Aqui, quando você coloca que sim, eles te dão um atendimento lá no aeroporto. Então, quando você solicita, na hora que você chega lá, você contata o pessoal da companhia aérea, eles vão te disponibilizar uma cadeira de rodas, uma pessoa para ajudar a levar, e eles vão te dar o suporte durante toda a viagem, seja na onde você está, saindo para onde você vai. Aí aqui, qual tipo de cadeira, né? Se o paciente pode subir, descer, subir escada e caminhar, se ele não é capaz de subir escada, ou se ele não é capaz de subir escada e nem de caminhar. Então, aqui vai depender da gravidade da limitação da pessoa. Aqui, se o paciente pode usar o assento da aeronave na posição vertical, porque sempre que a gente vai decolar e pousar, o assento tem que ficar na posição vertical. Então, se o paciente tem essa dificuldade, aí tem que ser informado. Se ele pode ficar sentado com os joelhos fletidos, se necessita de maca, que entra as deficiências visual, auditiva. E aí ele vai perguntar de tudo, todo o histórico da pessoa, se tem doença cardiovascular, doença pulmonar, convulsões, doença psiquiátrica, se teve alguma hospitalização recente, se apresenta algumas outras comorbidades, seja ela hematológicas, endocrinológicas, neurológicas, ginecológicas.
E aí, se tiver, né, para todos os casos, para todos os casos acima. Se tiver alguma dessas doenças, tem que explicar tudo detalhado. Anemia, se teve recentemente ou não. Quais os medicamentos que estão em uso no momento. Se precisa de algum equipamento especial, que deve ser preenchido pelo médico. Então, tudo que é para ser preenchido pelo médico, eles vão falar. Tá? Que o médico tem que preencher de novo a identificação do paciente, o diagnóstico, a evolução clínica, quais as comorbidades, os medicamentos em uso, se o prognóstico é bom ou é ruim. Isso aqui diz muito, né? Como que eles vão, se vai ser tranquilo de darem o FEMEC ou não, pode ser que eles peçam mais alguma coisa. Essa questão da redução do oxigênio, porque lá em cima, né, pode indicar algum problema. Então, eles precisam saber de tudo. Porque depois que tá no avião, que você tá lá em cima, é muito difícil você. Não, então eles precisam saber antes. As questões dos sinais vitais, isso aqui não tinha, isso aqui é novo. Eu nunca tive que preencher isso aqui, não, é novo. E a assinatura do médico e declaração médica de necessidade do acompanhante para a pessoa com deficiência. Aí aqui tem que preencher de novo o nome do médico, ele declarando que o paciente tem diagnóstico tal e precisa se enquadra na seguinte condição abaixo. Coloca que ele precisa de acompanhante para realizar tais atividades. Tem muitas perguntas que são meio que repetitivas, mas é importante preencher todas. Se necessita viajar em maca ou incubadora, se tem algum impedimento de natureza mental, intelectual, sensorial para compreender as instruções de segurança, se pode atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência, consegue se alimentar sozinho. E é aqui, o acompanhante indicado é devidamente capacitado para atender todas as necessidades a bordo. Isso é importante, tem que ser uma pessoa que seja capaz de te ajudar. Agora, se você, eu não sei, né, se eu nunca peguei casos assim, mas uma pessoa com deficiência, que o acompanhante é outra pessoa com deficiência, eu não sei como que seria isso. Depende da deficiência dela, se ela é capaz de te ajudar. Hoje, o que que Pegou, acontece? Renato? Aqui em casa, normalmente eu viajo com os Premec, eu e meu marido acompanhante dos meninos. Ah, Eu então, acompanho a esse Laura. caso para mim é novo. Por quê? Porque a Azul, a Latam e a Gol não sabe que eu sou uma pessoa com deficiente. Entendeu? E a gente tem um Aham, desconto. Aí teve outra pergunta da Maria Fernanda, que como ela mandou direta para mim, eu vou ler aqui. Uma pessoa com acondroplasia e alega no formulário que só precisa de um acompanhante para ajudar a colocar a mala no bagageiro, o Pronamp é aprovado? Provavelmente não. Por não. quê? A pessoa tem que comprovar que ela realmente tem a sua mobilidade reduzida. Te indico, não colocar só apenas o bagageiro. Ah, subir na aeronave, subir e descer escadas, ir ao banheiro sozinha, afivelar o cinto de segurança, sabe? Então, Hã? assim, são É, pequenos peraí. detalhes que a gente tem que colocar no próprio formulário que eles vão te avaliar. Porque se você colocar lá, se a pessoa tem dificuldade de apenas colocar a mala no bagageiro, a aeromoça pega e coloca a mala para você. Entendeu? É. Então, e outra coisa, vamos supor, eu estou viajando, eu com nanismo, a Gi também. Estou viajando com a Gi. A Azul, a Gol, a Latam, qualquer companhia não vai chegar lá e falar assim. Não vamos chegar lá e vamos falar assim, a G realmente é uma pessoa com deficiência? Não. A Maria Tereza, que está acompanhando ela, também tem uma pessoa é uma pessoa com deficiência. Ela não precisa, ela que tem que ter um acompanhante, ela não precisa disso. Gente, não tem nenhum tipo de pergunta quando você vai chegar no avião, no aeroporto, nada. É Fremek, o que quer? Não. Só quando você solicita, no caso, o uso de cadeira de rodas ou alguma coisa que ajude a mobilidade. Não Uhum, tem problema nenhum. Que na hora que a moça pega e fala assim, gente, precisamos entrar dentro da aeronave pessoas que fazem parte do grupo PCD. Aí você já corre lá para vocês serem os primeiros para vocês entrar dentro do avião,
poder guardar sua mala direitinho, né? Sentar, fivelar, ver onde está o banheiro, localizar tudo. Isso é tudo direito nosso. Mas a pessoa com gondroplasia, ela tem que, não pode só colocar que é a dificuldade é só o bagageiro. Por mais que a pessoa tenha uma mobilidade melhor e maior, se ela quer um desconto para o seu acompanhante, ela vai ter que colocar lá que tem uma mobilidade mais reduzida, além de Dúvida. colocar a mala no Uhum, bagageiro. é. E é isso. Aí aqui é o final, né? Com a assinatura do médico de novo. Aí depois que você preencher isso, tudo, você tira foto, escaneia, né? Da E forma que pode achar ser melhor. assinatura digital também, viu, Gi? Às vezes a Pode, pessoa pode quer ser. digitar, fazer um PDF digitar. Hoje, muitas empresas reconhecem, né, as assinaturas digitais, assim como reconhece as nossas do GovBR, elas também reconhecem as dos médicos, porque às vezes seu médico está fora, mas ele está longe, às vezes o lugar que o médico atende é longe, encaminho para o médico, você já pode deixar as suas informações preenchidas, o médico anexa as informações dele, já põe a assinatura digital e já te envia e você já encaminha para a companhia aérea. É isso aí. Bom, galera, era isso. E tem o das outras companhias aéreas também, mas é basicamente a mesma coisa. Da Azul ele é mais complexo do que os outros. Você preenche da Azul, da Gol e da Latam é mais fácil. É verdade. Kézia, parabéns pelo seu dia, viu, gatinha? A assistente social Obrigada. topíssima que ele tem. Muito Muitas feliz em tê-la conosco. felicidades. Você sabe, viu? O carinho e o amor que eu tenho por você. Eu tenho visto que a sua chegada no Instituto tem impactado muito nas famílias, não só as famílias com crianças, né, e adolescentes, mas também para os adultos. A sua ajuda, né, é reconhecida diariamente e eu tenho um prazer de poder estar trabalhando lá do lado de você, tá bom? Ai, que lindo! Eu vou chorar aqui, não acredito que até em Chora live eu vou chorar. não. A gente chora em encontro, a gente chora nos eventos presenciais, a gente chora aqui no Zoom. Pelo amor de Deus, gente. É só chororô. Então, meninas, muito obrigada. Arrasaram, deram show. Então, assim, só para a gente frisar, né, uma consideração assim importante é que o desconto é válido apenas para o acompanhante da pessoa com deficiência, né? As passagens devem estar na mesma reserva para garantir que o assento seja associado, né, alocado junto, tá bom? E o O de... desconto, Kézia, é só para um acompanhante, não é para a Isso, não família é para inteira, levar é um todo Certo. mundo, é um só. Também o desconto não se aplica às taxas de embarque e cada acompanhante. companhia, né, tem o seu formulário próprio, tem as suas é, informações específicas. Então, antes Política, né? de comprar a passagem, entra no site das companhias, gente, verifica lá os formulários. É legal o Premec porque ele tem validade de um ano. Eu, pelo menos, acredito que seja mais vantajoso do que o Medif, né? Uhum. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda para a gente. Se tiverem também sugestões de outros temas para a gente abordar aqui, fiquem à vontade para passar isso para nós. Nosso intuito é levar a informação correta para vocês, né? Acesso aos direitos. E assim, por mais que às vezes o pessoal seja burocrático, meio moroso, não desistam, não desanimem. Força na Vale a peruca e pena. vamos juntos, vocês não estão sozinhos. Se a gente não tiver a resposta no momento, a gente vai pesquisar, a gente vai em busca para trazer o seu direito, né, e possibilitar esse acesso para vocês, tá bom? Obrigada demais, Gi, Maria Tereza, pelo Obrigada, sim de viu, gente? vocês Eu que estar aqui agradeço à pelo noite, convite. depois de um longo dia de trabalho, né? Quiseram ficar com a gente. Muito obrigada mesmo. Quem está participando aí, obrigada. Tá gravado, a gente vai disponibilizar também depois, né, para as pessoas que não puderam estar aqui agora. E é isso, Uhum. pessoal. Abraço para vocês. Fiquem Obrigada, com Deus. gente. Beijo, Até beijo, mais. gente. Muito obrigada a todos que Beijo. participaram e pelas perguntas. Tchauzinho, Tchau, tchau. tchau.